eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom Literário, do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje, nós vamos conversar com a escritora Celina Bezerra, que escreveu o livro Sabrina, a Menina Albina. Temos aqui o livro da Celina. Vocês podem encontrar o livro da Celina à venda na livraria Galeria do Livro. Olá, Celina, tudo bem com você? Olá, Cristiane, muito obrigada pelo convite para essa entrevista. Tudo bem? Que E bom, você? que bom. Acho que nós vamos ter um bate-papo bem legal hoje, né? Sim, Celina, eu queria que você começasse contando aqui para a gente um pouco sobre você, sobre a sua história, né? Quem é tá Celina certo. Bezerra, a autora? Então, Celina Bezerra é carioca, filha de pais pernambucanos, tenho 3 irmãos e uma filha, Andresa Evelyn, de 25 anos, que recém se formou aí, arquiteto urbanista. Meu pai, ele era funcionário público, trabalhava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo recentemente. E na minha infância, era o meu melhor passeio de infância, era ir passear no Museu Nacional e passear na Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. E, assim, quando eu tinha 11 anos, meu pai ganhou de uma vizinha uma estante lotada de livros. Essa vizinha ia mudar de estado, então não tinha condições de levar aquela estante. E aí começou a minha vida de leitora, né? Então, minha adolescência inteira foi lendo livros maravilhosos, li Carlos Drummond de Andrade, li toda a antologia poética de Vinícius de Moraes, li Cecília Meirelles, eu li Clarice Lispector. Então, isso durante a minha adolescência. Então, isso aí eu acho que me deu uma base muito grande quando eu decidi fazer letras e fiz letras português e inglês. E, na sequência, eu fiz pós-graduação em educação inclusiva e uma outra pós-graduação em educação da infância com ludicidade. Então, tudo isso foi a minha base para chegar a ser escritora. Então, meu primeiro livro, que foi Bruna, uma amiga Down mais que especial, eu escrevi durante a minha pós-graduação em educação inclusiva, porém só publiquei em 2016, 10 anos depois. Ah, bacana. E você ainda mora no Rio de Janeiro, né? Não, Não? me mudei para a Bahia, na É. verdade, morei em 9 estados do Brasil, né? Ah, Então, é. então eu morei. A minha filha é gaúcha, lá de Porto Alegre. Eu morei em Minas Gerais, em Uberlândia. Morei em Sergipe, em Aracaju, Sergipe. A trabalho, porque eu trabalhava na área industrial, nada a ver com a área literária, né? Então, por causa do inglês, da faculdade de inglês, eu trabalhava como secretária bilíngue em uma multinacional durante 15 anos. Então, nesse tempo, eu realmente lia muito, porém não produzia muito. Certo. E aí, com essas mudanças, na verdade, você conseguiu ter aí uma boa bagagem em termos de território nacional, né? De Sim, conhecer, sim. né? O conhecimento, assim, dos temperos, de cultura de cada lugar, foi maravilhoso. São coisas que vão se somando, né? É É, uma com coisa certeza. que a gente vai formando, pega uma cultura daqui, um pouquinho da cultura de lá, e aí isso aí. E eu sempre fui muito observadora, né, das pessoas. Eu, eu observava, assim, pessoas, principalmente o meu foco, que é a literatura infantil com temas de inclusão. As pessoas com deficiência ou com características especiais sempre me chamaram muita atenção. Ok. E quando eu era criança, é, eu ouvi de alguns adultos assim: ah, não olha muito para aquela criança na cadeira de rodas, porque ela vai ficar encabulada. Na verdade, eu queria ir lá brincar com ela. Ah, não olha para aquela criança com síndrome de Down para não deixar
ela sem jeito, assim, sabe? E isso me causou uma interrogação. Mas por quê? Por que não olhar? Por que não chegar perto? Não foi de meus pais que eu ouvi isso, não. Meus pais sempre foram muito inclusivos, né? Mas as pessoas adultas que me rodeavam falavam isso. E eu acho que eu levei isso lá para quando eu fiz a minha faculdade, a minha pós em educação inclusiva, essas respostas chegaram. Ah, que bacana. Porque, na verdade, historicamente, se tinha se tratava inclusive de pessoas débil mental, até na lei, em alguns estados, nas leis estaduais, se falava de pessoas incapazes intelectualmente, se falava de aleijados com esse termo, né? Então, pessoas deficientes, hoje nós usamos pessoas com deficiência. A pessoa, ela não é deficiente, ela tem várias potencialidades, né? E no caso do meu primeiro livro, que a personagem principal tinha síndrome de Down, né? Então, eu trato a personagem de maneira igualitária. Ela está convivendo no ambiente onde ela está, igualmente, assim, com as outras colegas, né? É claro, mostrando algumas características da criança com síndrome de Down, porém, não privilegiando nenhum personagem com relação a ela e nem ela com relação aos outros. Ok. Isso. Bacana. Muito bacana esse trajeto e a sua escolha por entrar por esse caminho da inclusão, né? E aí, o seu Sim, segundo livro, você fala da criança albina, né? Então, exatamente. nós temos aqui a Sabrina, né? A Sabrina, menina albina. Fala um pouco pra gente sobre esse livro, né? Como que você sim, chegou até essa história sim, conta um pouco, então, fala mais sobre o livro da Sabrina aqui pra gente. tá certo, Cristiane. Bom, a Sabrina, ela é uma menina albina, ela nasce numa família negra, né? Então, o albinismo, ele tem uma incidência muito grande nas famílias de pele preta, das famílias negras. E na Bahia, acontece por ter 80% da população pessoas negras, então lá tem bastante albino. Ah, ok. Existe uma associação de portadores de albinismo, lá na Bahia, não, de pessoas com albinismo, não se fala mais portadores, desculpa. Então, Associação de Pessoas com Albinismo da Bahia. Eles têm catalogado 690, por aí, pessoas albinas lá. Só que se sabe que são muito mais. E já me chamava um pouquinho a atenção. E aí, quando eu decidi fazer o segundo livro, eu não quis tratar de uma pessoa com deficiência, porque o albinismo não é uma deficiência, ela é uma característica genética em que no DNA da pessoa não tem a melanina. Então, a pessoa tem a ausência total de coloração dos pelos e do cabelo e da pele. Então, a melanina é o pigmento que dá cor ao cabelo, aos olhos, à sobrancelha e à pele. E essa ausência de pigmento, ela pode levar a pessoa a ter câncer de pele se ficar exposta ao sol, e ela pode ela pode nascer com baixa visão ou desenvolver ainda mais a perda da visão durante a vida. Geralmente, a criança com albinismo tem baixa visão, porém, não é incapacitante cognitivamente. A criança com albinismo ou a pessoa com albinismo, ela tem todas as capacidades mentais que uma pessoa que não tem albinismo. Porém, a sociedade exclui. Como eu trato de uma literatura inclusiva, né? Eu busco estar trazendo para a literatura
representatividade de grupos minoritários que normalmente não estão representados na literatura infantil. Então, eu criei a Sabrina, a Menina Albina. Eu não conhecia nenhum albino quando eu lancei o livro. Na verdade, quando eu fiz o texto, eu mandei para uma modelo paulista, Andresa Águida. Ela é albina. Eu mandei para ela validar o texto, porque eu não poderia jamais lançar um livro que trata de um tema que eu não sou albina, eu não tenho nenhum familiar albino. Então, para validar o texto, eu mandei para a Andresa Águida. Eu falei, Andresa, leia, faça todos os comentários necessários para que eu possa ajustar a linguagem. E ela me devolveu dizendo, o texto está perfeito, representa exatamente o que a gente passa quando um albino chega numa família, porque não tem como detectar. Quando a criança tem síndrome de Down, se detecta ainda na ultrassonografia. Uma criança com albinismo não tem como detectar. Ok. Os pais só sabem que a criança é albina quando ela nasce. Quando ela nasce. E aí pode acontecer, por conta de toda essa desinformação que existe na sociedade, as pessoas tomarem um susto, né? Ainda mais quando você Sim. diz que a predominância são nas Em famílias famílias negras. E aí, de repente, nasce uma criança totalmente diferente, né? Com a cor diferente, né? E você coloca isso ali na história, né? Exatamente. A minha intenção foi essa, de mostrar, então, esse choque de realidade aí. E só que tem um detalhe, o albinismo ocorre em todas as etnias. Nós temos indígenas albinos no Brasil, inclusive Sebastião Salgado tem uma foto de uma indígena albina maravilhosa, está aí na internet para quem quiser pesquisar. Tem pessoas de família oriental com albinismo, pessoas brancas com albinismo. Então, assim, ocorre em todas as etnias e também em todo o reino animal. Então, nós temos leões albinos, pavões albinos, papagaio albino, tubarão albino e até barata albina, né? E eu trago todas essas informações no livro de uma forma bem lúdica, porque o livro é todo em verso, então com rimas, né? Sim. Então, é um livro infantil, então tem que atrair a atenção da criança. Então ele tem as ilustrações muito leves, né? Não é um livro carregado de ilustrações, as ilustrações são bem limpas. A letra, ela é uma letra tamanho 18, para que a criança albina com baixa visão tenha facilidade de ler, né? Eu estou pensando ali no meu público. E é claro que não só crianças albinas vão ler o livro, e não é essa a minha intenção. A minha intenção é de que todas as crianças possam ler e possam entender que existe essa diferença. É uma característica especial, porém todas as crianças albinas são tão capazes quanto qualquer outra. Bacana, muito, muito interessante. E no livro você vai trazendo essas informações mesmo, né? Vai ficando claro para a criança essa da questão da genética, de como que é chegar na família, né? A chegada na família, como acontece, essa questão tem o preconceito também, né? Isso. Tem a questão do preconceito. Se você me permitir, eu leio um pedacinho aqui. Ah, sim, leia pra gente. E aqui tá, a Sabrina está no bercinho, deixa eu ver se aparece aí. Parece. Chegam os vizinhos, né, para ver, e os familiares. E aí a primeira visita diz assim: olha como ela é lourinha, exclamou Dona Laurinha. Ela parece filha de alemão, disse abismado tio João. Essa menina não tem cor, sussurrava Dona Leonor. Cochichavam num entra e sai, não se parece nada com o pai. Então, toda a carga de preconceito está
nessas quadrinhas aqui. Aham, E é exatamente o que acontece. sim. Tem pais que abandonam as mães porque acham que a mãe traiu, porque o filho nasceu loiro. Então, por questões assim de não saber mesmo, né? E mal sabem os pais que para que uma criança nasça albina, o pai tem que ter o DNA de algum ancestral dele que foi albino e a mãe também teve um ancestral albino. Então, quando isso acontece e os dois se casam e têm um filho, quando eles têm um filho juntos, esse DNA de cá, da mãe e do pai, os dois tendo o DNA do albinismo na sua composição genética, a probabilidade deles terem um filho albino é muito alta. Pode nascer albino ou não. É tanto que tem casais que têm alguns filhos albinos e um que não tem albinismo. Ou então, todos que não têm albinismo e um E um, albino. Então, todos albinos. Tem a família da Andresa Águida, por exemplo, me parece que ela tem 2 irmãos que são albinos. Então, isso aí varia muito. aham, É uma loteria, assim, não se sabe quando se vai ter um filho albino. E tem outra coisa, nem todo albino tem filhos albinos, não. Eu conheço um albino lá na Bahia, ele tem uma filha de 16 ou 17 anos, negra, porque ele é um albino de família negra. E aí a filha nasceu negra, que ela tem a genética do pai, mas não, ela carrega na genética dela o albinismo, ela pode vir a ter uma filha albina, mas ela não nasceu albina. Então, o pai é albino e a menina é negra. ok. Então, mais uma vez fica aí a importância, então, da gente conhecer, né? E quanto é importante esses livros que falam sobre a inclusão estarem presentes, né? E disponíveis aí para as crianças, para os jovens, para os adultos, não é? Exatamente. Traz Bacana. muito conhecimento para as pessoas. Muita Sim, gente não tem esse conhecimento, né? E aí, através de um livro infantil, pode adquirir. pode, exatamente, exatamente. Celina, nessa segunda parte da nossa entrevista, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, o que a gente chama de bate-bola, um jogo rápido de perguntas, né? Tá Eu faço certo? para você essas perguntas e você responde aí o que vier à sua mente. Você topa? Perfeito. Então Vamos vamos lá. lá. Eu gostaria que você falasse aqui para gente o que mais que você gosta de fazer, além de ler e escrever. Eu gosto de fazer bonecas de pano. Olha que legal. Eu faço bonecas Tilda, então eu tenho aí a Amor de Pano Tildas, e a minha avó fazia bonecas de pano. Ela morreu há mais de 30 anos, e de repente, de 2016 para cá, eu comecei a fazer as bonecas de pano, e todos da família falam, né? Você está fazendo bonecas de pano do mesmo jeito que a avó fazia. Então, eu acho assim que é uma honra para mim ser a única bonequeira da família, né? Depois que minha avó faleceu, eu só, de repente, me veio à vontade. Então, é o que eu gosto de fazer. Que bacana. E, de uma certa forma, Artesanato, tem a ver com essa coisa do livro infanto-juvenil, né? As tudo. histórias É, que você depois acaba escrevendo, e as bonecas sim, que você faz, quer dizer, tá tudo ali dentro do tá mesmo tudo universo. amarradinho. Ah, bacana. É, uma paixão. Uma paixão. Ai, eu amo a natureza. Então, quando eu posso viajar para lugares ou praia, na verdade eu moro em frente à praia em Salvador, mas Ah, praias mais, mais virgens, assim como que com muita mata atlântica, assim, é, e também cachoeiras, ir para a Chapada Diamantina, viagens onde eu possa estar em contato com a natureza para recarregar minhas energias, que a gente perde muito na cidade grande, né? sim, sim, bacana. Inspiração, então, aí você tem bastante, né? Porque Sim, praia é pertinho. tem. Você tem algum lema ou pensamento que que norteia a sua vida?
Olha, nesse momento eu vou te falar uma coisa que é o que tem ficado muito evidente para mim. As pessoas por suas potencialidades e não por suas limitações. Nossa, que bacana. Repete aí pra gente como é que é? Olhe as pessoas por suas potencialidades e não por suas limitações. Porque uma pessoa com deficiência, que é o meu foco de trabalho assim na literatura infantil, trazer personagens com algum tipo de deficiência ou característica especial, elas pode ter uma personagem ou uma pessoa surda que me inspira. Ela é surda, mas ela tem outras potencialidades, todas as outras potencialidades. Ela pode ser cega, não enxergar, mas ela tem todas as outras potencialidades. Então, não rotular as pessoas pela limitação, e sim pelas potencialidades, nem rotular, tem que respeitar a potencialidade de cada um. E no passado não se permitia, né, uma criança com deficiência estudar junto com uma criança dita normal. Ah, não, não vai aprender. Ela aprende. Se ela não aprender a ler nem fazer conta, ela vai aprender a se socializar com as outras crianças e ela vai se sentir pertencente a um sistema. E a criança é naturalmente inclusiva. As outras vão receber e vão tratar essas crianças com deficiência com muito carinho, com muito respeito, e esse contato evita o bullying lá na frente. Bacana, muito, muito bom isso. Um desafio. Um desafio. Ai, meu Deus, que difícil essa. Pode Um pensar com desafio calma. eu acho que é escrever para adulto. Eu ainda não tenho nenhum livro para adulto. E Ah, é o que eu pretendo encarar. E, para mim, desafio feito é desafio aceito. bacana, bacana isso. E você não tem nada ainda preparado para adulto, mas você já pensou, já tem temas, algum outro tema para dentro desse seu projeto de livros inclusivos? Você já tem alguma história Sim, pronta? sim, já está na editora pela qual eu publico, né, Editora Inverso de Curitiba, já está em análise lá. O boneco é A Estrelinha Azul e a Poeirinha Cósmica, que é um livro que o personagem principal tem as características do autismo. Ah, ok, bacana, quer Então, dizer, né? é uma estrelinha que ela tem uma sagazinha, ela é uma estrela do mar, né? E tem uma poeirinha cósmica que é sua amiga, que está no céu. Então, essa distância, né, do fundo do mar com o firmamento é o que ele tem uma história linda que vai. Eu não posso ainda falar sobre a história, mas de qualquer forma é emocionante. É emocionante. Bacana. Então, Passei para minha mãe e para minha filha ler. Todas duas se emocionaram com o livro e disseram: esse vai ser o seu carro-chefe, porque ele está muito bonito. bacana. Então, O o próximo é Sara, a sobre sereia autismo. rara. Sim, o próximo tem o autismo e tem Sara, a sereia rara, que já está sendo montado aqui na minha cabeça, que a personagem principal tem alopecia areata, que é a falta total de pelos no corpo. Ah, ok. Mas, quer dizer, mais um tema bacana para ser discutido. E aí o desafio, então, fica aí para os próximos livros, então, que aí sai para o público adulto, né? Adulto. Isso. Bacana. E já que a gente está falando de livros, né? Conta aqui para a gente se você tem algum escritor de sua preferência. Uma escritora, poeta, Cecília Meirelles. Ah, Eu amo, amo e me reconheço nas linhas. Quando ela diz, tem a canção excêntrica, ela diz: ando à procura de espaço
para o desenho da vida. Em número me embaraço e perco sempre a medida. E aí, esse poema, eu não sei completo, assim, para recitar agora, mas é isso, eu ando sempre à procura de espaço para o desenho da vida. Nossa, que muito lindo, muito lindo. Trouxe bem, né? Cecília Meirelles, eu também gosto muito dela. Eu gosto bastante. E tem algum livro especial que marcou a sua vida? Não precisa ser necessariamente da Cecília Meirelles, pode ser de algum outro escritor? Sim, como eu te falei, quando eu tinha 11 anos, meu pai ganhou essa estante cheia de livros. Eu não vou saber dizer o autor, mas o nome do livro era A Volta ao Mundo por Dois Garotos. Então, são dois garotos que sobem num balão e eles vão dando a volta ao mundo e descem na África, descem na Índia, descem na China. E aí foi quando, na minha cabeça, eu percebi que o mundo era uma vastidão, né? Esse livro me ajudou muito a conhecer as outras culturas e respeitar as outras culturas como elas são. Então, acho que esse livro foi um dos que me marcou. A Volta ao Mundo por Dois Garotos. Bacana, bacana. E um sonho possível, ainda não realizado? Conta aqui pra gente, se você tem. Eu tenho loucura para conhecer a Europa, ainda não conheço. Então, eu acho que é um sonho impossível. Eu já estive nos Estados Unidos, eu já fui ao Chile algumas vezes, né? Então, dentro aqui das Américas, mas não conheci a Europa e acho que é um sonho impossível, assim, dentro das minhas possibilidades. Ainda não realizei. Ok. E fala pra gente sobre o futuro, né? No que você acredita em relação ao futuro? Bom, o futuro, nós estamos montando nosso futuro agora. Eu acho que nós estamos nos reinventando no ano de 2020, né? Toda a humanidade está passando por esse momento aí de difícil da pandemia e todo mundo está tendo tempo para se autoavaliar, né? Então, eu acredito que no futuro as amizades serão mais sólidas, as as relações, elas não vão ser mais tão superficiais como estavam sendo, né? Então, é isso que eu espero do futuro, que as pessoas sejam verdadeiras e com sua verdade ela atraia pessoas com a mesma energia, com a mesma forma, com a mesma visão e também outras pessoas e que se possam complementar pessoas que tenham visões diferentes, né? Então é isso. Eu quero assim um futuro de paz, né? De harmonia. É isso. Aham, é o que você espera, né? Celina, fala pra gente aqui o que você pensa sobre em relação à morte, né? Você tem medo da morte? Conta aqui pra gente um pouco sobre isso. Então, a morte é uma coisa assim que não que me assuste, né? Mas ela chega sem avisar. Eu recentemente, há um ano atrás, eu cheguei na casa do meu ex-marido com a minha filha e encontramos ele lá falecido. Então, isso para mim foi muito forte e me fez rever o que é a morte, né? E eu ainda, como a gente leva ele no coração, ele continua vivo dentro da gente. Então, a pessoa, ela não morre quando ela deixa um legado, quando ela dá amor, ela vai continuar viva dentro dos corações, né? Então, eu acho que medo eu não tenho, não. Acho que Deus está aí com o seu propósito para cada um, né? E que mesmo que seja cedo para a gente, talvez seja o tempo dela. Aqui é um tempo de evolução, né? Eu acho que é uma evolução contínua. Não é isso. Tá ok, é isso aí. Vamos para as considerações finais, então, Celina. Eu gostaria que você deixasse aqui um recado para os seus leitores.
Tá certo. Então, meus leitores são meus pequenos leitores, pequenos grandes leitores, né? Porque crianças que leem, elas ampliam seus vocabulários, elas são crianças que conversam com mais propriedade, porque elas descobrem assuntos novos, né? Então, eu quero que vocês conheçam minha coleção Amigos Especiais, para que tornem a vida de vocês e o mundo ao redor de vocês um mundo melhor de se viver. É tanto que quando vocês crescerem, meus pequenos leitores, vocês vão entender que o mundo é um mundo cheio de diferenças e que a diversidade é normal. Então, precisamos respeitar cada um com suas características, com suas limitações, com suas potencialidades. Então, vocês conheçam meus livros e possam se deliciar com os meus personagens. Que delícia, muito bom ouvir você dizendo isso e passando essa mensagem, e lembrando que o livro da Celina, Sabrina, a Menina Albina, está disponível para venda, né, para quem se interessar, no site da livraria Galeria do Livro, né, então vale a pena ir lá e conferir a história da Sabrina mais de perto, né. É Celina, isso aí. nós agradecemos a sua presença, foi muito bom conversar com você, né? Ouvir você Um contar um pouco prazer da para sua mim. história, a história do livro, do seu trabalho junto à inclusão social. Então, nós agradecemos aqui a sua presença, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada a Escortece por essa oportunidade. Quero mandar um beijo para Maria Isso, Maria Mortati. Mortati e ao seu João Escortece, e vocês, sucesso aí na Galeria do Livro. Obrigada. A TV Livro agradece aqui a presença de todos. Obrigada, tchau.